Chegamos no próximo episódio do nosso NutriPod. No episódio de hoje, estou aqui com Amanda Costa. Amanda, conta pra gente, pro público, quem é a Amanda, porque temos novos inscritos, e um pouquinho como foi a sua experiência no Congresso NutriRio, edição 2024. Maravilhoso. Antes de mais nada, super obrigada pelo convite, tá, minha querida? Deixa eu me apresentar, então, brevemente. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Costa, sou professora, né? Trago aí sempre uma junção entre química, treinamento, educação física e nutrição. Essa é a minha tríade perfeita, que eu adoro. E quando a gente pensa, o objetivo, primeiro, né, da professora Amanda Costa é sempre o letramento científico em saúde. E aí, conecta de maneira imediata com a experiência do NutriRio. Porque quando a gente fala, né, Ingrid, em letramento científico em saúde, é justamente isso. É a gente atuar trazendo a informação que a literatura científica traz pra gente, de maneira clara, de maneira didática, direta, fundamentalmente, claro que é para o público em geral, mas fundamentalmente quando a gente tem a oportunidade de contribuir com a formação, com a capacitação de colegas que estão atuando nas diferentes áreas. Uhum. Porque é claro que cada profissional, por mais experiente que seja, né, você tem a sua área principal de atuação, eu tenho a minha área de leitura, mas eu estou sempre aprendendo com colegas que colaboram com a minha prática. E o grande momento de eventos como esse é justamente ter essa oportunidade. Então, tanto a gente aprende com os colegas, como tem a chance, e aí eu me sinto realmente muito honrada, de levar esse letramento científico em saúde. Então, essa experiência, para mim, ela foi gratificante. Principalmente, eu também tenho que dizer, com a resposta do público. Porque eu fiquei, não escondi de ninguém, muito envaidecida. Lá, a gente trouxe um tema que acaba sendo, né, um tabu para a maioria dos espaços. Falamos sobre a questão do uso de esteroides anabolizantes, né, por pessoas que buscam um atendimento nutricional, mas esse atendimento ele vai envolver também o educador físico, o fisioterapeuta que vai lidar com essas pessoas. E a gente percebe que entre os profissionais ainda existe um tabu. Por quê? Não por culpa do profissional, mas por a gente ter pouco espaço de debate, de falar sobre essas substâncias. A gente tem dificuldade ainda do cara que usa trazer isso assim, olha, eu estou usando tal coisa, ou eu quero usar tal coisa, meu amigo usa, eu já usei. E mesmo quando ele usa e algo dá errado, a gente como profissional tem dificuldade de tirar deles isso que deu errado. Por quê? Porque já é algo muito presente, né, nessa sociedade, que se eu digo, já vão me criticar porque eu usei. Então, Exatamente. Se eu digo que eu me lasquei querendo ajuda, eu vou ser criticado mais ainda. Aquele profissional certamente vai dizer, mas também, tá vendo, você usou. E isso está no imaginário desse indivíduo. Então, e muitas vezes não é a intenção do profissional, a gente sabe disso, mas esse profissional ele pode apresentar uma certa resistência nessa fala, né? Porque ele não teve esse letramento científico. Por que não procurou? Também não. Eu tive muito tempo permeando esses espaços, ora como usuária, ora como buscando um profissional para me orientar, ora como a profissional que orientava. Eu tive muito tempo permeando isso, e o que eu percebo? A gente não tem fala sobre. Eu acho que assim, a gente não tem fala sobre e a cultura te bloqueia. Muito, a gente tem proibição. A gente tem uma proibição enorme e acaba sendo uma coisa falada pelo meio underground. É isso. E aí é muito sério isso, porque quando a gente fala de esteroides, a gente tem que falar assim, não é o mundo underground, não é. Temos indústrias que fabricam produtos com qualidade, lote, ficha de especificação técnica e que funcionam. E temos, sim, indústrias que fazem e produzem de meios que não são os meios corretos. Exatamente. E aí, quando eu falo muito isso, porque como farmacêutica a gente tem que falar muito da origem de um produto, isso é uma das conversas base, e aí você fala assim, você tem que falar para aquele teu cliente que é importante ele comprar aquele produto na farmácia, vamos falar assim, e explicar o porquê. Porque senão ele também cai no conto de comprar no lugar que não é legal, na internet, vamos falar assim. Exatamente, que é fácil. É fácil. E na hora que ele chega, que ele bate no hospital, independente da gente estar falando de esteroides, ou de um medicamento, de qualquer coisa, né? Ele também tem vergonha. Muita, porque a crítica já está na cabeça dele.
E esse mito ele tem que ser quebrado. É. Então, é um assunto que eu gosto de falar, e falar de forma aberta, sem criticar. Falar, olha só, existe, e a gente tem que ter profissionais que saibam lidar com isso. Médicos que saibam fazer o acolhimento desse paciente. É isso. O nutricionista que acolha na consulta. Ele não pode... O que eu percebo, né, e a minha briga é justamente isso. Da onde surge o meu interesse, na verdade, tá? A falar de esteroides anabolizantes. Primeiro que eu já tive que quebrar muita resistência. Porque quando você vê uma mulher marombada falando de esteroide anabolizante, é claro, ela usa. É fato. Isso é óbvio. Eu hoje tenho, sei lá, 74 quilos, mas quando eu comecei a falar sobre isso, eu tinha 94. Eu era competidora. Mas por que eu comecei a falar sobre isso? Porque, né, falando brevemente de uma história, e quando a gente pensa nesse tema, o produto ele é muito importante, né? Trazer esse letramento científico ele é fundamental. Mas, para além disso, é entender o que desperta o interesse pelo uso. Porque é muito fácil eu falar assim, olha, é algo que é ruim ou que é bom, não importa, tá? Eu ter uma opinião sobre. Mas se eu olhar socialmente, é algo que a gente rechaça o falar, né? Tanto que eu vou entrar na questão de proibição que me incomoda terrivelmente. Mas a gente tem que entender assim, em algum momento, tá, peraí, por que as pessoas querem tanto isso? Porque, tudo bem, até um tempo atrás, faz mal, não pode. Ok. Mas não me gera atenção eu entender que aquilo ali precisa ser abordado porque existe um interesse social. E aí a gente vai como profissional de saúde, né? Porque as pessoas vão nos procurar. Educador físico, nutricionista, não importa. Eu quero emagrecer, eu quero ficar gostosa, eu quero ganhar massa, eu quero performar no esporte, seja lá o que for. Então eu vou, como ser inteligente, olhar para todo facilitador que me faz chegar naquilo ali. Então o cara que está lá é leigo na saúde. Aí eu penso, cara, todo mundo falava que fazia mal, isso até aqui, né? Havia um consenso, um tabu. Aí a gente tem uma grande massa da população que quer usar, porque quer uma mudança física diferenciada. Para a grande maioria, né, de nutricionistas e educadores físicos que vão trabalhar com estética, com emagrecimento, com ganho de massa, porque isso é estética, Sim. A mudança corporal ela é importante para o meu cliente. Então ele vai se interessar desde sibutramina a esteroide anabolizante. Isso é um fato. Ele quer mudar o físico. As pessoas querem isso, de modo geral. E aí, eu quis isso. Eu já era química, já era formada, não era uma leiga. Sim. Aí eu tô lá, né? Eu era de laboratório de pesquisa. Aí um belo dia eu começo a treinar, descubro o meu corpo mudando. E quando o corpo muda, eu comecei a treinar, tá? Pra quem não sabe, eu era um chassi de grilo. Eu tinha, literalmente, eu tinha 54 quilos. Eu quero que vocês mentalizem de 54, porque isso é importante para um profissional de saúde, entender o que muda na cabeça daquela pessoa. Sim. Não mudou um corpo, mudou uma posição. Aí você começa a treinar esquisita, apática, ninguém fala com você, química de jalequinho. Descobri musculação, a bundinha cresce, meu corpo engrossa. Eu não era novinha, eu já tinha meus 26, 27 anos. A tua visão para mim começou a mudar. Google, opa. Aí você começa, né, a cair nas informações de esteroide anabolizante. Eu me interessei. Então eu já era uma profissional de uma outra área. Pô, bacana isso aqui. O que isso aqui faz no corpo? Aí tem revistinha, que eu sou da época da revista, né? Revistinha, vai ficar assim. Ah, legal. Pergunta. E eu também sou da época. Poxa, eu queria usar isso aqui. Isso aí, não. De profissionais. Eu também voltei e não perguntava mais a profissionais. Porque eu comecei a ter, eu era de uma outra área, a ter um olhar crítico, né, sobre mim. Sim. Tá, bacana. Química, né? O que são essas substâncias? Aí eu comecei a pesquisar ainda na UERJ, tá? Com um professor, Fábio Merson, maravilhoso. Professor, quero estudar anabolizante, não sei o que. Amanda, você quer usar essas coisas? Quero demais. Olha que eu vou ficar igual essa mulher da revista. Perfeito. Então, naquele momento, eu comecei a pesquisar. Aí, o que a literatura traz? Mas concorda que eu já era uma professora, já era uma profissional, só que eu tinha um olhar químico, né? Aí eu vou fazer educação física. O corpo muda, eu conheço culturismo, eu conheço pessoas que usam, pessoas que competem há 10, 15, 20 anos, maravilhosas. Pô, não tá casando muito bem essa informação que a gente não pode falar sobre isso. E aí eu começo a ter, Ingrid, um espaço de esclarecimento valioso. Por isso que eu respeito tanto a prática culturista, né? E eu digo que todo profissional tem que aprender com esse público, tá? Porque eles têm um saber que não é científico muitas vezes, mas que é extremamente valioso, que é de experiência, tá? Eles prática clínica, que eles nem são clínicos, mas eles têm a experiência. Exato. E aí você fala assim, não, mas o cara
fala do que dá certo pra ele. E mentira, ele não fala do que dá certo pra ele, não. Ele fala do que dá certo pra ele, pra galera dele, porque é uma galera solícita e sem medo. Então, E quando dá ruim, eles têm que se ajudar. É isso. Então, ele não tá só assim, porque é o que deu certo pra ele. Não, eles estão num universo que conversam sobre isso. Então, dali eu comecei a ter informação e comecei a ligar, fazer o link com o que a literatura trazia, tá? Mas eu não tinha esse tipo de fala quando eu ia no médico. Eu não tinha esse tipo de fala com um profissional da educação física. Eu não tinha essa abertura com nutricionista, porque eu já estava passando pelos colegas. Opa, coisa estranha, né? Por que aqui não pode, não pode, não pode? Feio falar, se negavam, tá? Muitas vezes. Hoje eu entendo, o profissional ele se preserva a não falar sobre aquilo que ele não domina. Então, assim, hoje eu consigo entender, não concordo, mas entendo. E num outro espaço muito falado. Só que também muito oba-oba. Porque, né, tudo dá certo até a hora que dá errado, sem medo. Porque a gente não tem medo do que quanto mais a gente estuda, mais medo a gente tem. Como eu não tenho letramento, eu não tenho medo. Exato. Por que eu, muitas vezes, eu falo abertamente, cara, por que eu não fui direto para aquele uso? É porque eu sou a santa? Não, pelo saber científico. Então, como eu já era química, aquilo me dava um medo, né? Opa! Então eu fui me aprofundando. E aí, claro, fui competir. Aí, nesse caminhar, usei esteroide anabolizante com acompanhamento, sem acompanhamento. Meu primeiro teste. Testem. Será que não pode, não pode, não pode? Aí eu fui lá, né? Me lembro como se fosse hoje. Falei, Fábio, professor da UERJ, vou comprar. Vai comprar? Vou pedir pela internet. Eu queria fazer o teste. Chegou na minha casa. Um negocinho, né? Que eu joguei a caixinha, comprei o Xandrolone, Sonozolol, comprei tudo bonitinho. A caixinha escrita à mão. Não tá entendendo? Só o endereçozinho, né? Não, tanto que assim, chegamos a fazer um trabalho, fotografei, porque isso, a gente tá falando de, cara, anos atrás. Anos, né? Para Amanda. Na época eu ainda usava Amanda Torres de nome. Aí você pensa, cara, as pessoas podem comprar um negócio que é interessante, que dizem que faz mal, que ninguém sabe dizer o que é e que chega na tua casa. Essa conta não tá fechando, você concorda? Essas caixinhas devem estar chegando na casa de todo mundo, igual chegou na minha, porque esse negócio é simples de fazer. E ali, né, eu falei assim, cara, tem coisa errada aí. Aí fui fazer educação física, descobri o culturismo, tive acompanhamento no uso, usei por conta própria, porque aí você começa a ter esses espaços de entender onde você compra, tá? E conheci profissionais maravilhosos, um cara que mudou aí, a gente precisa dar honra a quem tem honra, né? A quem merece honra, foi o José Constantino, que é um médico, tá? Assim, eu falo pra ele assim, cara, eu aprendi muito com ele, muito. Cada consulta, uma aula, uma conversa. E aí, quando você encontra um profissional que, ao contrário do que se pensam, não vem cá, vou usar, vou prescrever, é isso. Não, sobre isso não. O que eu chegasse ali, porque ele me foi indicado, tá? Eu já tinha muita bagagem. Ele tá no mercado há muitos anos. Exatamente. E ele tá no mercado falando sobre isso numa época que ninguém falava. Letramento científico. Sim. Então, assim, na verdade... Exatamente. O que a gente percebeu? O que eu comecei a conectar? Que não faz parte do mundo celebridade. Não! É o médico clínico que... E quem chegou para ele também não foi Manda Costa com mais de 100 mil seguidores. Vamos contextualizar. Quem chegou para ele foi uma paciente que ele não conhecia quem era, uma mulher anônima, tá? Interessada em substâncias, fazendo perguntas, já com uma bagagem, porque eu já estava com a cabeça vermelhando. E o que eu perguntei, ele me explicou. Me acompanhou no culturismo até um ponto. De um ponto para lá, que foi um ponto bruto, que eu entendo isso, né? Porque eu queria, eu quero ser uma monstra, eu quero ser enorme. E ele falava, Amanda, daqui para lá, eu não acompanho. Por quê? Porque já não era uma categoria que fisiologicamente fizesse sentido, mas era algo que eu queria viver. Por isso que é a importância, né? Então, assim, eu fui de 54, pra vocês entenderem, para 94 quilos. São 40 quilos. Se você pensar que eu tinha 54, eu ganhei quase um outro ser. Sim. Então, porque, né, quase dobrei. Aí você pensa, o que muda? Muda, Ingrid, que onde eu chegava... Assim, a gente está falando de qualquer coisa, né? Onde eu chegava, porque chegou uma aberração, né? E eu falo isso com respeito, tá? Não é com uma crítica, porque você começa a entender quem você é. Onde eu chegava, já não havia tabu para falar sobre. Primeiro, eu parava qualquer assunto, não importa a mesa que chegasse. Se era uma mesa de acadêmicos, se era um congresso, não interessa.
Você vira a sensação. As pessoas querem aprender de você. Querem aprender o quê? O que deu certo e O que deu certo. E quando você está muito musculosa, você tem sempre 9%, que eu passei anos com um máximo de 10% de gordura, anos com isso. Assim, eu fui ter novamente 14% de gordura depois que eu parei de competir. Não era só campeonato. Então, eu era muito chamativa. Eu amo essa prática, tá? Então, como você falou, hoje é muito treino, muita dieta, que eu faço até hoje, o padrão de comportamento sempre foi fechado, e muito uso hormonal. É fato, fechou. Você chega, você domina... Você fecha a tríade. É isso, e onde você chega, você chama atenção. O que eu comecei a reparar com a Ingrid? Meu corpo, como ele estava muito, né? E todo mundo que olhasse, ela usa hormônio. Quem não falava com outras pessoas, passava a falar comigo. Porque o meu corpo dava meio um aval, eu não sou crítica sobre esse assunto. Eu comecei a reparar isso. Eu posso conversar com ela. É isso, mas também passava um outro aval. Ali só tem positividade. Eu vou falar o que eu quero. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Sempre vai ser concordância. Eu estava passando, e aí, como profissional de saúde, eu ouvi muito isso. Aí eu já era educadora física, blá, blá, blá. E de colegas mesmo, até na própria UFRJ, você não tem que falar sobre isso. Porque eu comecei a dar muitas palestras sobre o tema, principalmente para estudantes de graduação de nutrição e educação física. Eu queria falar sobre isso. Então, onde me chamava, eu estava indo, tá? Todo evento acadêmico, eu acho que isso também me ajudou a ficar muito conhecida nessa área, porque eu falava muito sobre isso com uma abordagem química. Sim. Não é só... Porque o que a gente tem de literatura, né? Você compra um livro, aí tá lá. Pô, pelo amor de Deus, sem críticas, tá? Mas ok, compra um livro, oxandrolona, estanozolol, não tem uma molécula, não tem uma estrutura, ninguém entende, ninguém visualiza como aquilo interage, ninguém sabe o que é um hormônio, o que é um receptor. Aí você fala chave fechadura, literalmente. É uma analogia clássica. A gente está na graduação, dando aula, e acreditem, a pessoa ainda quando você fala chave fechadura, ela visualiza uma chave e uma fechadura. Eu sou professora há anos e eu sei que isso acontece. Então... É verdade. Não vamos mentir. Não, e aí a gente tem que falar claramente, assim... Você falou um ponto-chave. Quando eu falo de esteroides, eu tenho que linkar com a estrutura. É lógico. E linkar aonde ele vai conectar com o receptor. Isso aí é o básico do básico. É isso. É o básico pra gente começar uma conversa. A ação no organismo, né? Como se... Cara, as pessoas... Como que ele converte. É isso, entendeu? Pra pessoa entender que tem... Porque fica muito preocupado, o que é o oral, o que é o injetável. Mas a gente tem que entender como aquilo age no corpo. E as pessoas se preocupam. Qual é a via de administração, a forma farmacêutica... e os efeitos colaterais. Só isso. É isso. Só que não tem só isso, né? Não, tem muito mais. E ainda vou além. As pessoas se preocupam... Não se preocupam com o efeito colateral, não. Você vai me entender. As pessoas se preocupam com o efeito androgênico. Porque a maioria pensa, e você vê profissionais falando sobre isso, que o efeito androgênico é um efeito colateral. E não é. Aquilo ali é um efeito esperado. Você usa uma substância que tem potencial androgênico, o seu cabelo cai, a sua barbinha cresce, você está dizendo que não sabia, que ruim, sua voz ficou grossa. Isso é o esperado. Você pode não gostar. E aí, quando você... Qual o problema disso? E você tem a possibilidade, se você tem o conhecimento de ajustar a rota. Exatamente. Minimizar um efeito, porque você sabe que ele era esperado. Mas qual é a grande gravidade? O que eu comecei a reparar? Muito bem que você colocou. Se o olhar tá assim, isso aqui é efeito colateral, mas aqui é efeito androgênico, mas o meu olhar tá para cá, o efeito colateral que tá aqui, que é com que eu tinha que me preocupar, eu não tô olhando. Porque se não meu cabelo não caiu, minha voz não engrossou, ou se engrossou eu não ligo. A espinha eu tô tratando com qualquer coisinha. Então eu não tô tendo efeito colateral. Não, você não tá tendo um efeito androgênico que te incomoda. Isso aqui não é o problema, não. Como é que tá o fígado? Como é que tá o rim? Como é que tá hematócrito? Ou eu estou tendo espinha e eu entro com o quê? Mais caro, seja lá o que for. Não, dependendo, você pode entrar com o Roacutan. Sim. Aí seu fígado tá... Aí você vai gerar uma medicação em cima de medicação. Aí você tem outros problemas. Exatamente. Mas porque você estava achando que isso aqui era efeito colateral, não é? Então o olhar sobre o real risco não estava. E aí você começa, cara, essa fala tem que entrar. E eu falando muito para profissionais, né? A gente reparava assim, eu conheci, né? Eu tenho que falar, antes você estava conversando com a Letícia, e eu conheci a Letícia. Eu tenho um carinho, tá, por ela, e aí eu falo com muito respeito mesmo, não é puxação de saco, ela sabe disso, porque provavelmente ela vai se lembrar. Como eu disse, eu lá, 94 quilos, química já, sabe? Formada por uma boa universidade, trabalhei anos numa indústria de petróleo, depois me torno servidora federal, e eu
como eu amava aquele físico, eu não queria perder, eu deixei por outras questões, eu era sempre a marombeira falando de hormônio. Então, até o olhar de colegas era a marombeira falando de hormônio. Na UFRJ mesmo, quantas vezes eu ouvi, para de falar sobre isso, porque parece que você gosta de usar e você está defendendo uma causa. Cara, eu gosto de usar, eu uso, eu tenho 94 quilos, mas eu não estou falando aqui enquanto marombeira. Eu tenho uma carreira acadêmica, aí já tinha, assim, sei lá, 6 anos pesquisando vários Só que artigos publicados. Isso. Se inverte, né? É isso. Você está querendo... Inverte o meu a físico fala. Descredenciava a fala A que eu sua trazia. capacidade É técnica. isso. Aí, como que eu conheço a Letícia? Por que eu entrei nesse mérito? Porque a gente teve um espaço num congresso, uma vez, né? E mais uma vez eu tô lá falando, que aí eu também sou apaixonada pela Raquel, porque eu digo assim, quem me deu a minha primeira oportunidade foi a Raquel. Então fui lá, dei a aula, blá, 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 e tal. Daqui a pouco, né? Sempre levando o letramento científico falando sobre isso. No final veio a Letícia, assim, e você repara, né? Eu não a conhecia mesmo, não sabia que era. Ela não muda, né? Ela tem sempre essa carinha há anos, né? Então ela tava na plateia e a Letícia ela é muito expressiva. E ela tava assim pra mim. A gente que dá aula sabe o quanto você se conecta com alguém. Que tá conectado com a isso. aula. E eu falava, aí eu tô, gente, essa mulher tá pensando, né? Essa mulher tá me sacaneando, ou tipo, né? Ou ela vai falar que é um absurdo, porque eu não a conhecia. Ela tá assim. Aí tá. Acabou. Tanto que eu não tinha, porque é muito fácil, né? Depois de muitos seguidores, quando você cresce, e eu adoro, tá, gente? Mas você ter o abraço é muito bacana, porque as pessoas te conhecem. Mas eu não tinha isso dos colegas. E na época o pessoal não me conhecia. Então acabava a minha aula, ok, tudo bem, vamos para o outro, tá? Nesse dia, a Letícia veio, assim, falar comigo. Foi ali que eu a conheci. Aí ela falou assim, cara, adorei você falar sobre isso. Porque, assim, às vezes as pessoas... E eu achei aquilo de uma humildade. As pessoas, às vezes, me procuram no consultório. E eu, assim, às vezes eu não sei muito bem também o que falar sobre isso. Porque, claro, né? Não trata de hormônio, mas se você... Por isso que eu falo. O cara se interessa. A pessoa se interessa. Então, olha, você falou de uma maneira muito clara. Ela me parabenizou. Ali gerou um carinho. E aí depois a gente começou, nos encontramos em vários outros eventos. Eu não vou mentir. Foi ali que eu vi assim, cara, faz sentido. Muitas vezes eu não tenho esse retorno. Mas, e aí eu conheci uma outra pessoa que conhecia ela. Ai, ela é a Letícia, Letícia Zen. Ai, é a Letícia Zen. Porque eu era de educação física ainda, não tinha vindo para nutrição. Então, bacana demais. E dali, Ingrid, vai, né? Aquilo foi me acompanhando, tá? E eu amo, eu adoro, eu gosto desse tema. Não é sobre gostar de hormônio, eu gosto da mudança corporal. Eu não sou uma atleta de performance. Você quer nadar e nadar bem e bater meta. O culturista, a gente fala que ele não é um esporte de performance. A gente tá nem aí para quem agacha com mais peso, para quem faz mais rápido. Eu não chego numa linha. O culturismo, ele é um esporte estético. Então, a nossa relação é com o corpo e é com a determinação que me leva ao corpo. Não é a chegar primeiro. Por exemplo... Não importa o tempo. Não importa o tempo. E o nadador, o corredor, por exemplo, se você olhar um cara que corre, né? Longa distância, maratona, ele tem um físico diferente do cara que corre 100 metros. Mas um não vai trocar pelo outro, porque não me interessa se eu acho aquele corpinho mais bonito. Eu gosto da minha prática, concorda? Você, tá, a gente estava aqui conversando, ama nadar. Se nadar te desse esse ou aquela característica física, muito provavelmente você continuaria nadando, porque você gosta do esporte. O culturista, ele tem algo muito atrelado com a forma física. Sim. Então, quando eu falo, né, Amanda, ela é defensora do hormônio, ela começou a falar sobre isso porque ela ama hormônio. Não. Como qualquer pessoa que se interessa por isso, eu tenho uma relação com o corpo muito forte. Isso é claro pra mim. Não é o tempo de correr, não é nada disso. Meu corpo tem que ser exatamente como eu quero. Meu deltoide é uma parte de mim. Ele é importante pra mim. Eu converso com o meu quadríceps, eu converso com a panturrilha. O culturista é assim. Não é sobre tempo. Olha o que você falou. Uma vez eu falei para um paciente, que eu falo para todos eles. E a mulher dele estava do lado, ela falou assim... Ela se chocou e ele falou assim, ninguém nunca me falou isso. Ele chegou e falou assim, eu queria fazer minha barriga, minha barriga tá grande, e eu queria ver, e nananã. Eu falei assim, você fica pelado e se olha no espelho? Aí ele falou assim, o quê? Eu falei, ponto número 1. Antes da gente começar a falar tudo que a gente pode desenvolver, que é uma conversa, a primeira coisa é assim,
olha pro seu corpo pelado e fale assim, fale pra você, eu estou bem com o que eu estou vendo. Quando você se conecta com a imagem, ou favoravelmente ou não, você sabe qual caminho que você vai seguir. Exato, você tem clareza. E aí você tem clareza. E quem trabalha, e o fisiculturismo é isso, né? Isso. É a clareza do que ele tá vendo. Tanto que pro culturista, né? Uma vez eu acho muito coerente, beijo pro Sardinha, é um atleta querido, amado, um amigo também. Cara, uma vez ele falou assim, o atleta não quer ser bonito nem feio, ele quer ser atleta. O culturista é isso, porque eu tinha lá meus 94 quilos, ninguém achava bonito. Amanda, você achava bonita? Eu escuto muito isso, né? Professora, você se acha mais bonita agora ou bonita antes? Primeira coisa, eu não sou tão feliz agora como eu era antes. O conforto anterior era melhor. Aquilo é isso, porque eu lutei para ter aquilo. O culturista, ele quer ser culturista. E aí, diante disso, a gente tem essas ferramentas envolvidas, tá? Então, quando eu falava de hormônio, por que eu falava sobre isso? Eu falava em respeito a quem quer mudar o corpo, porque a gente trabalha com isso, e a quem vai se informar sobre qualquer questão que favoreça isso. Então, eu sei que vai passar por isso também. Sim. E eu sei que muitas vezes uma pessoa vai fazer uso de uma determinada substância, como eu vi muita gente fazer, porque aquilo é importante para mudar o corpo, né? Essa mudança corporal é importante para ela, como era para mim, como é para mim. Só que às vezes, Ingrid, a tomada de decisão não é consciente. E o que a literatura fala sobre isso? Eu falo muito sobre letramento científico, né? Eu sou da área do ensino, tá? Então, apesar de estar aí falando de questões práticas, o ensinar é o meu primeiro viés. A tomada de decisão consciente, ela se baseia no indivíduo ter total clareza de todas as possibilidades. E aí ele toma uma decisão que não tem certo nem errado para o outro, e sim para mim. Amanda, como é que é isso na prática? Eu sou usuária de anabolizante, tá? E eu sei que isso pode gerar esse dano, sim, à minha saúde. Como pode me trazer esse benefício? É uma escolha mediante a clareza, entenda. Eu tenho total clareza do cenário e o cara às vezes está com hematócrito absurdamente alto, tem que parar de usar. E ele fala para você assim, eu não vou parar, vou continuar competindo. E aí ele tá jogando insulina, ele tá jogando clenbuterol. A gente estava com um amigo, aí você fala assim, né? Não falarei nomes, mas me peça no direct, que ele sabe que ele é um querido. Profissional, Ingrid, eu tô falando assim de profissional, não é de leigo, amigo, parceiro, profissional. Como eu e você aqui, sim, que estuda, que faz mestrado, 12 ml de clenbuterol. 12 ml. Clenbuterol, né, todo mundo sabe, é um medicamento, exatamente, veterinário, que você vai botar ali 2 ml dentro da sua preparação, já num finalzinho, e você tá em risco. Aí você vai jogar para 3, vai jogar para 4, né, a questão não é essa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o leigo fazer, mas a gente vai ter... E por que esse camarada faz? Eu entendo. Por que ele faz? Porque ele quer aquele resultado. Então ele se expõe. Poxa, que ignorância. Não, vamos entender. As coisas têm valores diferentes para os indivíduos. Eu entendo esse camarada. Entendo e respeito. E falo pra ele, se der merda, me liga, porque eu tento fazer alguma coisa, né? Bota meu número aí de primeiro, que eu sei o que é, pra avisar pro povo. E aí a gente vai pensar assim, cara, um profissional, né, tá usando essa quantidade tão grande, tão agressiva. Essa tomada de decisão é consciente? Absolutamente, ela não me preocupa. Por que ela não me preocupa? Porque, como eu disse, é um profissional completamente letrado, que sabe que uma dose dessa pode matar ele na hora, sem ter o tempo de me ligar. Brincadeiras à parte. Mas concorda que isso é tomada de decisão consciente? Sim. Qual é a tomada de decisão inconsciente? É que eu vi por muitos anos. Conheci muitas pessoas que tiveram, né, todo o seu padrão estético modificado, tiveram problemas severos de cabelo. Eu conheço pessoas assim que hoje... Nunca mais voltou. Usa aplique, peruca, que é aquelas chamadas que tem que fazer aquela telinha, né? Porque não tem mais, não consegue fazer implante. E hoje fala assim, se eu soubesse, eu não faria. Isso é tomada de decisão não consciente. Você tá entendendo? Isso dói meu coração. Eu respeito da mesma forma. Mas não me preocupo tanto com o primeiro caso como me preocupei com esse. Outro caso, eu tenho uma amiga querida, assim, de uma família amada, que foi quando eu comecei a competir, assim, me interessar.
Eu lembro que eu entrei numa academia, meu Deus, e assim, sabe, aquelas coisas lá. Fascinou, aqui tem atleta. Então eu comecei a conversar e era de uma família de competidores, tá? Não vou falar porque, né, embora eu tenha muito respeito, mas o quadro as pessoas não entendem. E assim, quantas vezes era, cara, ó, você tem que usar não sei o quê, porque aí você vai aprendendo, né? Então, por isso que eu digo, eles falam muito abertamente. Sim. Você tem que usar não sei o quê, você tem que usar não sei o quê, e você, não, mas você vai comprar no Jockey, você vai comprar não sei onde. Meu Deus, o pessoal usa esse negócio, né, de cavalo mesmo, natural. Não, mas E aí, entenda, eu só estou descrevendo um cenário, não é de ignorância, não é de forma pejorativa, é de forma respeitosa, porque ali nunca tinha dado nada errado. Hoje essa pessoa é renal crônica. Essa pessoa, assim, tá mais pra lá do que pra cá, tá sofrendo, não consegue mais ter a qualidade de vida que tinha. Daqui a pouco vai ter que transplantar o rim. É isso, sabe? Tá em extremo sofrimento. E aí você pensa assim, Amanda, foi por isso? É isso que você tá dizendo? Não é isso que eu tô dizendo. O que eu estou dizendo é que ela também não sabe a participação que teve. E hoje ela vira para mim também e fala assim, cara, se eu soubesse eu não tinha feito. Mas ela não sabia. E por que ela não sabia? Porque assim como eu, entenda, ela também passou por profissionais que, não, pô, para com isso. Mas ela estava vendo o cara no shape, pô, mas isso aqui tem o dobro da minha idade. Como é que faz mal? E aí eu te pergunto, tá? Um espaço como aquele que você abriu, né? Com tantos profissionais assim renomados que estão ali juntos para aprender, que têm a credibilidade das suas audiências. Quando esses profissionais entendem que, pô, peraí, isso aqui pode ser importante. Não é sobre prescrever. Prescrever é pequeno. Prescrever é pequeno, é bobo, é simples. Quando eu, embora nem acompanhe, né, como a atitude da Letícia, cara, porque às vezes as pessoas chegam e eu não sei o que falar, mas eu gostei do que você falou. Ela viu importância. Ela viu que ela pode ser diferente na vida de alguém e que alguém possa não passar isso que essas pessoas que eu falei estejam passando. Eu posso não saber, mas eu posso saber encaminhar. É isso. Eu posso não te reprimir. Eu posso não te reprimir, não te criticar e te encaminhar. Eu vou te encaminhar pra você conversar com esse colega. Você tá entendendo? Eu posso não te reprimir, eu posso falar, me conta mais. Peraí, olha só. Quimicamente, isso aí não tá fazendo muito sentido. Quimicamente, né, fisiologicamente, você tá exposto a esse risco. Procura isso aqui, vai ler. Pra que essa pessoa ela não fique assim, cara, porque tava tudo dando muito certo. Essa pessoa, por exemplo, que eu tô falando, ganhou vários campeonatos. Sabe? Não foi um nem outro. Era um físico, não era uma mulher jovem, era de uma família de atleta, um cara que me ensinou muito, acolhedor. Agora eu te falo uma coisa, Amanda. Te interrompendo. Nada, Amanda, porque eu falo, gente, é uma coisa que eu falo muito. Agora eu te faço uma pergunta, na verdade. Mediante a todo esse cenário que a gente vem acompanhando nos últimos anos, a gente vê que o cenário hoje está melhor, né? E aí, considerando que você estará conosco na edição de 2025, vamos falar só um pouquinho para a gente já dar, para fazer os agradecimentos. O que o nosso público vai esperar da Amanda Costa na edição de 2025, com novidades, com certeza. Sempre, lógico. Dentro de um cenário que vai falar sobre... Então, é óbvio, né, que falar sobre esteroide anabolizante para mim é sempre um pilar importantíssimo, tá? Quando a gente tem esse espaço. E hoje, o que eu tenho observado, Ingrid, que fundamentalmente no público feminino, tá? A gente tem um agravamento, entenda o que eu quero dizer. Como você falou assim, tá melhor. Tá melhor porque a gente tem espaço de fala. Mas no público feminino a gente tem uma banalização. Por quê? Porque a gente consegue perceber que algumas mulheres, né, quando a gente pensa assim, esteroide anabolizante de menor potencial androgênico, lembra? Tira o olhar. Se não me dá efeito androgênico, eu não tenho efeito colateral. Então, para a mulher que não tem efeito androgênico, muitas vezes, ou não tem um efeito significativo num espaço de tempo, que ela não consegue extrapolar que aquilo está relacionado à dose e a tempo. Se ela usasse por mais tempo, usasse uma outra dose, talvez ela tivesse complicações. Sim. Hoje a gente tem uma banalização. A gente tem banalização do tipo, como eu já vi, né? Não, mas eu... não estou usando hormônio, não. Eu uso oxandrolona. Porque vem num frasquinho e na cabeça dela é tipo BCA. E ela toma de vez em quando. Tem dia que ela toma 2, tem dia que ela toma... Parece bobagem, mas não é bobagem. Não. E o pior é o seguinte. Eu acho isso muito grave. Tudo isso que você falou procede. E ainda tem o seguinte.
com um estilo de vida totalmente desregrado. Totalmente desregrado, exatamente. E quando a mulher... Aí a gente pensa o quê? O que eu tenho observado, tá? A gente está vivendo mais, a gente está vivendo melhor. Hoje eu tenho 45 anos, então uma mulher de 45 anos atrás, tu fez uma cara espantada, né? Mas é isso, 45 anos, caraca, tá bem, eu gosto disso, tá? Pois Ó, é, a mulher, né? 50, Aí. Então nós somos uma geração que obviamente quer tá bonita, Sim. certo? A gente Sim. quer ainda tá gostosa. Sim. As minhas clientes chegam e falam assim, 50, 52, 55, que eram termos que essas mulheres não traziam. Eu quero tá gostosa, é isso que essa Sim. mulher quer. Aí você pensa, se eu tenho um grupo de mulheres vivendo mais melhor, onde a estética é importante até um tempo maior da vida, né? Só que as questões fisiológicas, elas não mudam tanto. Então, por exemplo, se você tem um organismo de 40, 45, 50, que ele tem condições de viver melhor, mas existem algumas fases que precisam ser respeitadas, concorda? Sim. Então, essa mulher de 45, 50 anos, ela tem que entender que se ela toma atitudes que uma menina de 20 toma, muitas vezes ela tem menos tempo de ação para consertar o que pode dar errado que essa menina de 20 tem. E outra, a gente tem a questão fisiológica envolvida. E o que eu percebo hoje? Está muito banalizado entre as mulheres. Então a gente vai chegar trazendo esse tema anabolizante relacionado a essa questão da mulher. E aí, num ponto que é fundamental na minha opinião, né, enquanto pesquisadora, enquanto educadora, para o profissional de saúde. E eu também trabalho com as minhas mentorias, eu ouço muito isso de outros profissionais. Cara, mas a minha paciente, ela não quer parar de usar. Porque a gente tem que entender que a mulher, ela tem uma questão emocional por trás. A gente tem mulheres, assim, a mulher de 45 anos, 50, quer ficar gostosa, né? E ela começa a usar um anabolizante que a colega mandou, ou que não sei quem mandou, ou que ela não tem noção de dose. Ela sente um pequeno bem-estar. Bacana. Ela acha o quê? Pô, se eu aumentar essa dose, isso é uma progressão. E realmente ela aumenta a dose, ela tem um bem-estar maior. Só que a gente está falando de medicamento, a gente está falando de medicamento que age no organismo. Sim. A gente está falando de medicamento que atua também em via hormonal. E mulheres, elas têm uma via hormonal mais complexa que homens. A gente tem uma sequência de hormônios que influenciam no nosso bem-estar. E aí o que vai acontecer? Quando você tira essa via hormonal que estava dando muito bem... Ela entra em depressão. Você tá entendendo? E aí, você tem um indivíduo que fala assim, não, mas eu quero de novo. Só que o profissional, muitas vezes, ele tá assim, olha só, mas deixa eu ver o que esse medicamento faz. Ele faz isso aqui, então você não pode de novo. Não é nenhum... Porque o médico vai prescrever, né? Mas a gente tem um educador físico, tem um nutricionista que tá direto com essa pessoa. Cara, vai muito além disso. Muito além. Por que você quer de novo? E deixa eu te falar... Qual é a sensação que você está tendo do desejo de querer de novo? É isso. Para que essa mulher seja letrada cientificamente de todos os riscos envolvidos e dos benefícios também. E assumir as consequências da decisão que ela tomar. E que a gente direcione, né? Porque eu acho que a interlocução ela é muito valiosa com outros profissionais. Só que a grande questão é, muitas vezes eu quero ser ouvido, mas eu não me capacito para tal. Quantas vezes, tá? Eu ouvi profissionais dizendo... ou Ingrid, o educador físico, ou nutricionista, né? Mas, por exemplo, que existe um distanciamento entre o profissional médico e o colega nutri ou educador físico. Cara, não é que existe um distanciamento, é que muitas vezes você não tem carga de literatura suficiente para trazer. O camarada lá não tá nem entendendo o que você tá falando, aí você só quer chegar com crítica. Por que não tem distanciamento comigo? E eu faço essa interlocução muito bem com todos os médicos que acompanham meus clientes. Porque tem bagagem de letramento científico. Amanda, eu vou deixar aqui a curiosidade de vocês, para vocês acompanharem, porque vem mais coisas. Fiquem curiosos mesmo, porque eu acho justo, eu acho válido, eu acho que tem que ficar curioso mesmo, eu acho que mais, Ingrid. Eu acho que tem que querer urgência, fazer inscrição logo para garantir vaga, porque depois fica de fora, fica desatualizado. Eu estarei lá? Estarei. Vai ser um prazer para você estar lá? Vai. Mas a gente tem colegas também renomados, porque o teu time é incrível, a gente sabe disso. E o importante desses eventos que eu vejo, tá? Não é um ou outro tema. É como os temas se conectam e o camarada sai de lá podendo mudar a prática. Porque cara que chega no teu consultório não quer saber só de hormônio, não tá só sofrendo com a menopausa. Mas quando você conecta tudo, a tua prática clínica muda. É sobre isso que a gente está trazendo para 2025. Amanda, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, minha diva, sempre um prazer. E pessoal, acompanha o podcast por aqui, o NutriCast, que vem novidades. Até já!